Oi pessoal, aqui é o professor Webster. Hoje nós vamos revisar acerca da população brasileira e sua formação. Relembrando que esses conteúdos estão em dois vídeos lá no canal da escola. Esse vídeo de hoje é mais para a gente revisar no sentido geral. Por que que tem um globo terrestre aqui? Para dar a ideia de que a nossa população é formada por povos do mundo todo. Então, antes de começar, qual a justificativa? Seria de que a diversidade do povo brasileiro advém desses processos de interação com outros povos. Vamos ver agora a pintura que se chama Operário de Tarsila do Amaral. Fala justamente isso. Olha a diversidade de pessoas de cores diferentes que aparentam ter realidades diferentes, de origens diferentes e até religiões diferentes, convivendo de forma contraditória, mas convivendo. Vamos começar pela matriz indígena. Os povos indígenas não podem ser divididos como se fossem uma coisa só. São vários povos, por isso que nós falamos no plural. Por quê? Antes da invasão portuguesa, só no Brasil, desse território onde hoje é o Brasil, existiam aproximadamente de 9 a 10 milhões de pessoas. Essas pessoas faziam parte de mais de 100, 200 ou até 300 nações indígenas que tinham formas de vida diferentes, modo de viver diferente, língua, religião, tudo diferente. Nós não podemos, portanto, dizer que os povos indígenas são algo único. São pessoas muito diferentes, de origens diferentes, que muitas vezes não tinham nem grandes contatos entre si. Desses povos indígenas, temos muitas heranças em termos religiosos, culturais, do modo de ser, em termos de higiene e outros aspectos. Se formos observar esse mapa, nós vamos ver como que os povos indígenas estavam distribuídos dentro do território brasileiro antes da invasão portuguesa em 1500. Podemos dizer, portanto, que as várias matrizes indígenas, os vários povos indígenas, faziam parte de nações, povos e grupos muito diferentes entre si, que muitas vezes tinham conflitos internos e conflitos intergrupos. Segunda matriz, matriz europeia, que está relacionado com os invasores portugueses e também com os demais imigrantes europeus. Dentro dessa matriz nós vamos receber os aspectos religiosos, o idioma, as leis e várias formas de pensar. Por quê? Porque os povos que foram escravizados, tanto os povos africanos quanto os povos nativos brasileiros, esses povos foram impedidos de estudar, sendo que naquele tempo quem estudava só eram pessoas brancas, pessoas oriundas de Portugal e outros países da Europa. O que isso quer dizer? Que as nossas leis no começo foram todas feitas por pessoas brancas de origem europeia para beneficiar pessoas brancas de origem europeia. Tanto é que as nossas leis hoje permanecem, em sua grande maioria, beneficiando a poucas pessoas. Mas não somente isso, também veio a arquitetura, a religiosidade, as festas católicas, o idioma, as formas de vestir, a culinária, dentre outros. Dentro da matriz africana, nós vamos ter algo super importante, que talvez, conforme Darcy Ribeiro fala, seja a matriz mais criativa de todas, já que dela nós tiramos muitos aspectos importantes a serem falados. Mas antes disso é importante relembrar que os povos africanos foram implantados no Brasil de uma forma violenta por meio da escravização. Os povos africanos não são escravos, eles foram escravizados. São coisas totalmente distintas. Temos que levar em consideração isso, que são povos que eles não nasceram escravos, eles foram submetidos a essa violência, eles foram submetidos a esse tipo de privação. Se formos observar o mapa, a gente vai ver as várias cidades de origem dos afro-brasileiros, que partiram da África de forma obrigatória, por meio da violência, até chegar ao Brasil. E hoje, como temos
Hoje nós vamos ter uma grande quantidade de povos imigrantes oriundos da Ásia, da África, de outros países da América, da Europa e da Oceania. Mas o Brasil hoje ele não tem tantos imigrantes como ele já teve no passado. Simplesmente porque, conforme o IBGE, apenas 1% do Brasil, ou menos de 1%, é de pessoas estrangeiras que moram aqui. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a melhoria das condições de vida de outros países. Porque antigamente, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, muitos europeus fugiam da guerra em direção ao Brasil. Como a situação de lá muito melhorou, eles não fazem mais esse trajeto. Agora é o contrário. Muitos brasileiros vão para a Europa. Resumindo, as contribuições dos povos nativos, os europeus e os africanos formaram e formam a cultura brasileira, que não é algo parado, mas que está em constante movimento, reinvenção, ressignificação, muda de significado, fica mais ampla e recebe outras influências. Tenham bons estudos, pessoal.